Falou das outras teses para evolução de altruísmo. E assim, eu não tenho intenção nenhuma de parecer neutro, porque eu acho que a neutralidade não existe. Então é lógico que a teoria que eu trabalho eu vou apresentar para vocês com um afinco argumentativo maior. Não apenas porque ela é a teoria que eu sou pareado, né, por assim dizer, mas também porque ela requer um outro tipo de concepção de biologia que a gente vai introduzir agora, certo? Que é a ideia de níveis e unidades de seleção, que envolve aquilo que a gente já falou da síntese estendida, lembra? Então essa daí faz parte dessa história de expandir a seleção natural para ela abarcar outras teses. Então, a gente sabe que existe essa história de organizar a vida em níveis, certo? Onde a gente tem níveis mais básicos, as células, depois tecidos, órgãos, sistema de órgãos, depois organismo, população, comunidade, ecossistema, paisagem, bioma e ecosfera, certo? Todo mundo já viu isso no ensino médio, né? Estou correto? Pois bem, parece uma coisa simples, mas isso aqui é uma ideia extremamente complexa. Tive que roubar a sala para conseguir dar o curso, porque me expulsaram. É o de EDO, de Evolução do Comportamento Social. Obrigado. Sim. Maldito. Sim. Essa é uma concepção que ela pode ser dita como uma maneira de compreender o mundo ou uma explanação do que é o mundo. Eu posso dizer para vocês que esses níveis, eles realmente existem, certo? Eu consigo identificar uma população, por exemplo, ou consigo identificar os limites claros do que é um ecossistema, ou eu posso dizer que, na verdade, esses níveis, eles são meramente uma estratégia explanativa, certo? Eu posso dizer para vocês que uma população, ele não é necessariamente um construto que existe, mas eu me utilizo da ideia do que é uma população para realizar certos trabalhos. Vamos pegar um exemplo do que é uma população, por exemplo. Muito bem. Qual é a população de Salvador? Você pode me tirar um número que é uma estimativa do IBGE, certo? Mas a população de Salvador, ela vai ser determinada por todas as pessoas que moram aqui ou por todas as pessoas que passam aqui? Eu posso dizer que a população é todo mundo que já passou aqui? Que mora no momento? Você está morando aqui só um ano de passagem, eu coloco, você não coloca? E se eu demorar um ano para fazer a pesquisa? Pode ser que nasceu aqui. E se for, por exemplo, a cidade turística como Salvador, que a gente tem uma entrada de pessoas absurda durante o carnaval, eu coloco essas pessoas como população de Salvador, não? Então, tem toda uma discussão para a gente definir o que é uma população, né? Isso falando de população humana. Se você for falar de população, por exemplo, no ambiente natural, qual é a população de formigas da espécie X aqui no campus, por exemplo? A gente vai conseguir contabilizar todas as formigas? Não, né? Não dá para bater de porta em porta, não dá para meter a mão no formigueiro e ver quantas é que me picaram. Então, normalmente esses níveis, eles são níveis que são níveis lógicos, que são categorias que a gente cria na nossa cabeça, certo? Mas como é que eu vou determinar que um nível é diferente do outro? Essas são perguntas que a gente sempre fica na cabeça assim, para tentar responder. Uma das ideias que é utilizada para poder diferenciar um nível de outro são justamente o que a gente chama de propriedades emergentes, que é a ideia de emergência, certo? Segundo Maí, as propriedades emergentes são precisamente as propriedades que tornam a biologia uma ciência única, certo? É na biologia que a gente vai encontrar e trabalhar com a maior quantidade de propriedades emergentes. Mas o que são essas propriedades emergentes? Uma propriedade emergente, ela apresenta não linearidade. O que é não linearidade? Quando a gente fala que algo é linear, é que ele tem um desencadeamento linear. A e B vai levar a C, certo? As propriedades emergentes, elas não são assim. Não aditividade. Isso é a ideia de que a soma
dos fatores é maior do que o todo. Então, 2 mais 2 é igual a 4, né? 2 mais 2 é igual a 2 e 2, certo? Um do lado do outro. Só quando eu coloco, por exemplo, o efeito de um hormônio com outro hormônio, digamos que esse efeito seja um efeito de 50%, esse aqui seja um efeito de 50%. Quando eu somar vai ter 100%? Não, porque esses fatores eles interagem entre si. E aí a soma desses dois fatores vai gerar um fator maior do que meramente os dois juntos. Isso é não aditividade. As propriedades elas não são aditivas. Pode entrar, nego, vem. Relaxa. Estou ocupando aqui. Uma outra forma de você definir emergência é quando você tem um surgimento de propriedades novas que você não esperava, certo? Então eu juntei esses fatores aqui num grupo e aí de repente eu tenho um surgimento de uma outra característica que não estava presente antes. Pode ser pelo sentido de imprevisibilidade, normalmente relacionado a um sistema, quando você junta elementos e eles começam a agir de uma maneira que não era previsível pelas características dos elementos apenas. Tem a questão de não detutibilidade, ou seja, de um nível ele não ser, você conseguir reduzir ao outro. Então, por exemplo, população. Dentro da população os organismos competem entre si. Eu tenho uma competição individual, certo? Eu consigo reduzir a competição individual ao nível do organismo? Essa característica existe no nível do organismo? Não. O organismo não compete sozinho, né? Ele precisa interagir com outros organismos para competir. E tem a lógica da causalidade descendente, né? Que é quando você, por exemplo, a população, a competição individual da população vai afetar a sobrevivência do organismo, não vai? Então eu tenho uma causa que está em um dado nível que está realizando uma constrição no nível abaixo, certo? Por exemplo, uma dada célula, ela gera uma constrição nas suas moléculas. As moléculas elas têm um comportamento diferenciado porque estão dentro da célula, elas só podem ter aquele comportamento. Tudo bem? Então essas aqui são algumas das formas de definir o que é emergência, e o conceito de emergência ele é utilizado para definir os níveis, em muitos casos. Você vai dizer que surgiu um nível novo de organização, porque aquele nível ele tem propriedades emergentes que são particulares daquele nível. Tudo bem? Então, basicamente a ideia da seleção de grupo é que o grupo ele teria propriedades específicas que afetariam a sobrevivência desses indivíduos quando eles estão juntos. Tudo bem? Por favor, isso aqui é só uma metáfora, não levem a chargezinha a sério, tá bom? Então vamos lá. Um caso desse tipo seriam as colônias de cupins, certo? As colônias de cupins, elas têm propriedades que são emergentes. Elas têm a causalidade descendente, a estrutura da casa delas influencia no microclima dentro do cupinzeiro, vai afetar a sobrevivência desses indivíduos. Elas têm uma não aditividade, não consegue explicar o funcionamento a partir apenas da interação entre esses organismos e tudo mais. Então, agora a gente vai fazer uma continuação do que a gente falou na primeira aula, né? Sobre a expansão da teoria da evolução. Apenas uma revisãozinha. Primeiro a gente tem Darwin e Wallace vindo com a ideia de descendência comum e seleção natural. Foi o primeiro passo que a gente teve para o surgimento da teoria da seleção natural. Depois, na síntese moderna, que a gente já falou bastante desses caras, né? De C.O. Wright, Fisher, Morgan, Haldane, Dobzhansky, que foram os caras responsáveis por incluir a genética na teoria da seleção natural, incluindo não apenas a genética, mas a história natural, a estatística de populações, a paleontologia, e foram os caras responsáveis por botar a matemática na cabeça dos biólogos, certo? Só que agora a gente está vivendo um novo momento, que é a expansão da teoria da seleção natural. Poxa, a resolução está meio ruim, né? Enfim, aí a gente tem esse trabalho de Pigliucci, que eu já falei sobre ele mais cedo, onde ele fala sobre esses novos campos, né, os componentes dessa síntese estendida evolutiva. E aí aqui no gráfico ele está fazendo uma análise da maturidade conceitual que esse campo tem, da evidência empírica
e como ele vai afetar a seleção natural. Por exemplo, construção de nicho, certo? Construção de nicho tem uma maturidade conceitual média, não é um campo que tem uma base teórica muito forte. E ele tem uma evidência empírica baixa, ou seja, as pessoas precisam produzir mais evidência empírica para esse campo se tornar um campo legal. Além disso, ele é conhecido porque ele afeta a seleção natural, aumentando a sua agência. A seleção natural começa a agir em certos casos que a gente não aplicava ela antes. É isso que esse artigo de Pligwood faz. Faz essa análise, né, desses campos. E aí o campo da seleção em múltiplos níveis, ele fala que a gente tem uma maturidade conceitual alta, ou seja, é um campo que já foi muito discutido, a gente já foi e voltou muito nessa tese, mas em compensação é um campo com baixa evidência empírica, o que é algo que eu discordo, assim, até discuto, eu diria que tem uma média, mas enfim. E ele, a teoria de seleção em múltiplos níveis, vai aumentar a agência, quer dizer, a seleção natural vai passar a agir em certas situações que não agia antes. Aí ele cita alguns carinhas como o Caixa e os dois Wilsons para poder dar como exemplo de autores que trabalham com essa teoria. Então vamos lá. Na década de 70, no início da década de 70, Lewontin ele falou sobre alguns fatores que intervêm no processo de seleção natural. A gente já falou deles, né? Todo mundo lembra os 3 fatores? Herdabilidade, variabilidade e reprodução diferencial, certo? Então a gente tem variabilidade, reprodução diferencial e herdabilidade. Algumas características elas são herdáveis, certo? Basicamente o que Lewontin está dizendo é que qualquer coisa dentro de uma população da mesma coisa que apresente essas 3 características vai ser alvo de seleção natural, certo? Digamos que estrelas, vamos pensar em estrelas assim, e bem um negócio cósmico. Se estrelas tiverem uma variedade fenotípica, tiverem herdabilidade e tiverem reprodução diferencial, quer pegar o que aqui, nego? Pode vir. Os livros aí. Como é que foi o concurso? Não. A gente tá dando... Ah, você tá dando Watch Walk, você vai ter como. Tem. Como é que foi o concurso lá? Como é que foi o concurso lá?